Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo, e vamos começar o vídeo. Aquela tarde de sábado parecia ser como qualquer outra. O sol brilhava suavemente pelas cortinas da sala, e o silêncio confortável da minha casa era meu refúgio. Eu havia planejado um fim de semana tranquilo, com filmes, leitura e talvez até um vinho à noite. A casa estava limpa, tudo em ordem, do jeitinho que eu gostava. Era meu espaço, meu santuário, meu mundo em equilíbrio. Estava na cozinha preparando um café quando o celular vibrou. Mensagem de minha mãe. Filho, estamos a caminho. Seus tios e primos também. Vamos jantar todos aí. Prepare-se, vai ser ótimo. Demorei alguns segundos para processar o que tinha lido. Reli a mensagem como se, por mágica, as palavras fossem mudar. Mas não mudaram. Eles estavam vindo para minha casa. E eu nem sequer fui avisado. Minha cabeça começou a girar. Fui até a sala, sentei no sofá tentando manter a calma. Meus pais, como sempre, haviam tomado uma decisão por mim. E pior, transformaram minha casa num ponto de encontro sem sequer perguntar se eu estava disponível, disposto, confortável. Uma sensação de invasão tomou conta de mim, não só do espaço físico, mas da minha autonomia, da minha liberdade. Liguei para minha mãe. Mãe, o que significa isso? Vocês vêm aqui? Hoje? Claro, meu amor. Vai ser lindo. Família reunida, boa comida. Já falamos com todos, estão animadíssimos. Compramos carnes, bebidas, sobremesas. Mas ninguém me perguntou se eu concordava. Isso aqui é minha casa, mãe. Houve uma breve pausa. Ela respondeu com aquele tom que sempre usava quando queria minimizar meus sentimentos. Filho, você está exagerando. É só um jantar. Vai ser divertido, você vai ver. Desliguei antes que a conversa terminasse. Um nó se formou na minha garganta. E eu me sentia impotente, frustrado, ignorado. Voltei para a cozinha. Olhei em volta. Cada canto daquele apartamento tinha um pedacinho meu. As plantas que eu mesmo cuidei, os quadros que escolhi, os livros empilhados cuidadosamente. E agora, tudo aquilo seria tomado por pessoas que viriam sorrir, comer, rir, sem nem saber que eu não os queria ali naquele momento. O relógio marcava 17h40. Eles haviam dito que chegariam por volta das 19 horas. Eu ainda tinha tempo. Fui até o quarto, encostei a porta e sentei na cama. Respirei fundo. Pensamentos conflitantes me invadiam. Parte de mim queria sair, deixar a casa e só voltar no dia seguinte. Outra parte queria enfrentar, dizer o que sentia, na frente de todos, se fosse preciso. Comecei a ensaiar mentalmente o que diria. Algo direto, mas respeitoso. Algo que deixasse claro meus limites, minha dor. Não era só sobre o jantar. Era sobre anos de decisões tomadas por mim. Era sobre nunca me perguntarem o que eu queria. Sempre assumiam que sabiam o melhor para mim. Mas agora eu era adulto. Eu morava sozinho. Eu merecia ser ouvido. Às 18h55, escutei o primeiro toque do interfone. Meu coração disparou. Sim? Perguntei. É o pai. Chegamos. Abri a porta principal, e logo vieram todos. Meus pais sorrindo, carregando sacolas, minha tia com flores, meus primos falando alto. A casa que antes estava silenciosa agora era invadida por vozes, risos e passos apressados. Todos entrando, tomando espaço, como se tudo estivesse certo. Filho, pega os copos? Vamos brindar. Disse meu pai. Onde você guarda suas travessas grandes? Perguntou minha mãe. Eu permaneci parado. Olhei para cada rosto ali. Todos felizes. Todos ignorando completamente o fato de que eu não havia sido consultado. Sentia meu rosto esquentar. O coração batia forte.
Era agora. E no instante em que todos estavam acomodados, taças na mão, minha mãe pronta para brindar, eu respirei fundo, dei um passo à frente e disse em voz alta: antes de qualquer brinde, eu preciso dizer algo. Algo que todos vocês precisam ouvir. Todos pararam. Olhares voltaram-se para mim. Silêncio. Minha garganta seca. Mas meus olhos firmes. A resposta viria ali. Diante de todos. E nada mais seria como antes. Antes de qualquer brinde, eu preciso dizer algo. Algo que todos vocês precisam ouvir. O silêncio que se instalou foi quase palpável. Os copos suspensos pararam no ar, os sorrisos congelaram nos rostos, e minha mãe, que já segurava a garrafa de vinho com um brilho de alegria nos olhos, franziu a testa confusa. Feio? O que foi? Ela perguntou, ainda tentando manter o tom leve. Foi exatamente isso, mãe, comecei com a voz trêmula, mas decidida. O que foi? Vocês marcaram um jantar aqui, na minha casa, sem sequer me perguntar se eu estava de acordo. Invadiram meu espaço como se fosse algo natural. Como se a minha opinião não importasse. Mas é só um jantar, meu amor, disse minha tia, já tentando amenizar. Em família, com carinho. Com carinho. Cortei, agora com a voz mais firme. O que tem de carinhoso em ser surpreendido com mais de 10 pessoas dentro da minha casa sem meu consentimento? Olhei ao redor. As sacolas abertas, as risadas que pouco antes ecoavam, o cheiro da comida sendo aquecida, e as pessoas, todas agora desconfortavelmente caladas, me encarando com uma mistura de surpresa e constrangimento. Durante toda a minha vida, continuei, vocês tomaram decisões por mim. Escolheram onde eu deveria estudar, o que deveria vestir, com quem andar. Quando finalmente conquistei meu próprio espaço, achei que finalmente teria voz. Mas hoje, mais uma vez, mostraram que não mudou nada. Que eu continuo sendo o filho, que tem que aceitar tudo em silêncio. Minha mãe colocou a garrafa de vinho na mesa com cuidado, sem dizer nada. Meu pai cruzou os braços, o olhar fixo em mim. Isso é, uma reação exagerada, disse ele enfim. Nós só queríamos passar tempo com você. É a sua família. Mas às custas do meu conforto. Retruquei. O que me magoa não é o jantar em si. É o desrespeito. A falta de comunicação. A certeza com que vocês invadiram meu lar, minha paz, minha rotina. Como se tudo isso fosse um cenário descartável. Minha voz falhava um pouco, mas eu sabia que precisava continuar. Vocês estão todos aqui, sorrindo, brindando, como se fosse natural eu apenas engolir isso. Como sempre fiz. Mas hoje não. Hoje eu não vou sorrir e fingir que está tudo bem. Meus primos trocavam olhares desconfortáveis. Minha tia, já visivelmente constrangida, tentou se levantar para pegar os pratos, mas minha mãe a impediu com um gesto. Filho, a gente só queria fazer uma surpresa, disse minha mãe a voz baixa. E fizeram. Mas não foi boa. Sabe o que teria sido uma boa surpresa? Uma mensagem perguntando: filho, podemos fazer um jantar na sua casa? Apenas isso. Me ouvir. Me considerar. Me respeitar. Um silêncio pesado pairou no ar por alguns segundos eternos. E então, com o coração acelerado, finalizei. Eu não estou dizendo que não quero vocês aqui. Estou dizendo que quero ser tratado como alguém que tem o direito de decidir sobre a própria vida. Que vocês me vejam como adulto. Como alguém que merece ser consultado. E não apenas como um espectador de decisões alheias. As palavras estavam ditas. Meu corpo todo vibrava com a tensão do momento. Dei um passo para trás, respirei fundo e disse, já com a voz mais calma: eu vou para o meu quarto. Fiquem à vontade. Aproveitem o jantar. Só não esperem que eu finja estar bem com isso. Virei as costas e caminhei lentamente até o corredor. Atrás de mim, ninguém disse uma palavra. Só escutei o leve tinido dos copos sendo colocados de volta na mesa, e a respiração pesada do meu pai. O ambiente que antes era de festa, agora era de desconforto absoluto.
Fechei a porta do meu quarto e encostei nela por dentro. Minhas mãos tremiam, mas meu peito estava mais leve. Pela primeira vez, eu havia falado. Pela primeira vez, minha voz não havia sido abafada pela vontade dos outros. Do lado de fora, o jantar continuava, mas algo tinha mudado para sempre. E eu sabia que, quando aquela porta se abrisse de novo, as conversas não seriam mais as mesmas. Dentro do quarto, o silêncio era cortante. Meus pensamentos giravam em círculos, tentando entender se eu tinha feito o certo. Me sentia leve por ter falado, mas ao mesmo tempo, um vazio estranho me apertava o peito. Ser ouvido às vezes também traz dor, especialmente quando as palavras machucam quem a gente ama. Do outro lado da porta, os ruídos voltaram aos poucos. Sussurros abafados, passos cautelosos, pratos sendo movidos com cuidado. O jantar não acabou. Apenas ficou mudo. Me deitei na cama, olhando fixamente para o teto. Lembrei de quando era pequeno e meus pais decidiam tudo por mim, desde o que vestir até com quem brincar. Na época, eu achava que era normal. Achava que cuidar significava controller. Mas agora eu entendia que cuidado sem respeito vira prisão. E por mais amor que existisse, aquilo precisava mudar. A noite avançava quando ouvi uma leve batida na porta. Filho, posso entrar? Era minha mãe. Pensei por um instante, respirei fundo e respondi. Pode. Ela entrou devagar, como quem caminha sobre cristais. Fechou a porta atrás de si e ficou ali parada por alguns segundos, olhando ao redor do meu quarto. Seus olhos estavam diferentes, menos duros, mais cansados. Seu pai ficou na sala. Ele não está bravo só, sem saber o que dizer, ela começou, sentando-se na ponta da cama. Eu também. Assenti levemente, esperando que ela continuasse. A verdade, filho, é que eu não percebi. Não parei para pensar. Achei que seria bom te ver rodeado pela família, como antigamente. Como nos domingos lá de casa. Mas não é mais lá, mãe, respondi com suavidade, mas firmeza. Não é mais a casa de vocês. É a minha. E mesmo com todo carinho, eu preciso que isso seja respeitado. Ela baixou a cabeça, como se estivesse revendo cada gesto dos últimos dias. Eu sei. Você tem razão. Eu só, às vezes esqueço que você cresceu. Para mim, você ainda é aquele menino que acordava de pijama pedindo leite com achocolatado. Sorri com tristeza. Aquela lembrança também doía em mim, mas por motivos diferentes. Eu cresci, mãe. E continuou te amando. Só que agora preciso ser tratado como alguém que também tem voz. Ela assentiu, os olhos marejados. Você sabe, quando seu pai saiu da sala, ele disse uma coisa que me fez pensar. Ele falou: a gente criou um filho independente, mas nunca nos preparamos para lidar com isso. As palavras me tocaram profundamente. Porque apesar de tudo, eu sabia que meus pais me amavam, mas também sabia que o amor deles precisava evoluir, assim como eu evoluí. Mãe, eu não quero afastar vocês. Só quero que me ouçam. Que me perguntem antes. Que respeitem meu tempo e meu espaço. Isso também é amor. Ela enxugou os olhos com a manga da blusa. Você está certo. Eu errei. Nós erramos. Mas se você nos deixar, vamos tentar fazer diferente. Nesse momento, alguém bateu na porta novamente. Posso entrar? Era meu pai. Minha mãe olhou para mim, e eu apenas assenti. Ele entrou devagar, sem a firmeza habitual. Estava com as mãos nos bolsos, os olhos baixos. Eu ouvi o que vocês disseram. E desculpa, filho. Eu fiquei em silêncio porque não sabia como lidar. Doeu ouvir o que você disse. Mas doeu mais perceber que você tinha razão. Levantei da cama, e fiquei de frente para os dois. Pai! Eu nunca quis machucar vocês. Mas também não quero continuar calando o que sinto só para manter aparências. E não deve mesmo, ele disse com a voz embargada. A gente só queria estar com você. Mas esquecemos de perguntar se você queria isso também.
Naquele momento, por mais difícil que fosse, senti uma ponte sendo construída entre nós. Um tipo de reconexão que não vinha de sorrisos forçados ou jantares organizados, mas de verdades ditas com coragem. Podemos tentar de novo? Minha mãe perguntou. Mas agora com você decidindo como será. Pensei por um instante. O peso das mágoas ainda estava ali, mas também havia espaço para o perdão. E talvez para um novo começo. Podemos sim. Mas sob novas regras. E com diálogo. Eles sorriram, ainda tímidos. Aquele não era o fim do conflito, mas talvez fosse o início da cura. Saímos do quarto juntos. A casa estava em silêncio, mas agora não parecia mais um campo de batalha. Parecia um terreno fértil, pronto para algo novo, construído com respeito. A sala estava quase vazia quando voltamos. A maioria dos convidados já havia ido embora em silêncio, percebendo que havia algo mais profundo acontecendo naquela casa. Restavam apenas minha tia e um dos meus primos, recolhendo os últimos pratos da mesa com certo constrangimento. Ao nos verem juntos, saindo do quarto lado a lado, trocaram olhares breves e decidiram não dizer nada. Apenas sorriram e se despediram com um aceno respeitoso. Fechei a porta depois que eles saíram. Agora éramos apenas nós três, eu, minha mãe e meu pai, no ambiente que pouco tempo antes estava cheio de vozes, risos e pratos sendo servidos sem meu consentimento. O silêncio agora era diferente. Não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que antecede uma conversa sincera, necessária, talvez até transformadora. Bom, sobrou bastante comida, disse minha mãe, tentando aliviar o clima com um sorriso tímido. A gente pode guardar ou doar, respondi, pegando uma vasilha. Tem muita gente por aí que aceitaria isso com gratidão. Ela concordou em silêncio, enquanto começávamos a guardar as sobras. Meu pai nos observava em pé, perto da janela. Parecia pensativo, quase distante. Depois de alguns minutos, ele se aproximou com um suspiro pesado. Filho, hoje você nos deu uma lição que eu jamais pensei que aprenderia com você. Me virei para ele, curioso. A vida toda, eu achei que estava fazendo o certo. Criando você com limites, com orientação, tomando decisões por você para te proteger do mundo. Mas nunca parei para pensar que, ao fazer isso, eu também estava te afastando da tua própria voz. Pai, eu entendo. De verdade. E sei que muito do que vocês fizeram foi com amor. Mas amar também é saber ouvir. Respeitar o outro como ele é. E eu preciso disso agora. Você tem, ele disse com firmeza. A partir de hoje, prometo que você vai ser consultado, ouvido e respeitado. Mesmo quando a gente errar no caminho, vamos tentar de novo, mas com você no centro das escolhas que envolvem a sua vida. Senti uma pontada no peito. Não era tristeza. Era um tipo estranho de alívio, como se algo que estava preso há anos finalmente estivesse sendo solto. Minha mãe se aproximou com uma sacola de pães que havia esquecido na cozinha. Sabe, eu preparei isso achando que era um presente. Agora eu percebo que o verdadeiro presente seria ter te perguntado primeiro se você queria receber. Ela me entregou a sacola com um sorriso humilde. Aceitei. Nos sentamos à mesa, agora limpa. Pela primeira vez naquele dia, havia paz entre nós. Eu estive pensando, comecei. Que tal fazermos um novo jantar? Mas dessa vez, organizado juntos com antecedência e com minha participação desde o início. Os olhos da minha mãe brilharam. Você realmente aceitaria isso? Sim. Mas sob meus termos. Talvez algo mais íntimo, menor. Só quem realmente queremos por perto. E, principalmente, num dia que todos concordem. Sem surpresas. Justo, disse meu pai. Muito justo. Ficamos ali por mais de 1 hora conversando. Relembramos coisas boas, rimos de memórias antigas, e até falamos de como cada um sentia falta de se entender melhor. Foi como reconstruir uma ponte que estava prestes a desabar, com cada palavra sendo um novo tijolo de respeito e afeto. Antes de irem embora,
minha mãe me abraçou por mais tempo do que de costume. Você cresceu e se tornou exatamente o tipo de homem que eu me orgulho de ter criado. Obrigado, mãe. Mas agora chegou a hora de vocês me enxergarem assim também. Ela sorriu e se afastou com os olhos marejados. Meu pai apertou minha mão com firmeza. Da próxima vez, você escolhe o cardápio. E o horário, acrescentei sorrindo. E a lista de convidados, completou ele. Rimos juntos, como há tempos não fazíamos. Quando eles saíram, fechei a porta com calma. A casa estava quieta novamente, mas não havia mais aquele peso que me oprimia antes. Havia leveza. Havia espaço. Havia um novo começo. E no fundo eu sabia, às vezes, é preciso romper o silêncio para que o amor verdadeiro possa falar. 2 semanas se passaram desde aquela noite em que tudo mudou. As conversas foram retomadas com calma. Mensagens trocadas sem pressão. Telefonemas com mais escuta do que instruções. Era como se finalmente tivéssemos aprendido a lidar uns com os outros, com mais verdade e principalmente com mais respeito. Foi numa quarta-feira à tarde que recebi a mensagem da minha mãe. Filho, podemos conversar sobre o jantar que você sugeriu? Quando for bom para você, claro. Respondi com um sorriso no rosto. Marcamos para o próximo sábado. Só meus pais, minha tia e um primo próximo. Nada de festa. Nada de imposições. Um encontro planejado comigo, e por mim. Passei a semana organizando tudo com calma. Escolhi o cardápio com carinho, comprei os ingredientes no meu tempo, preparei o ambiente do jeito que eu queria. Não era apenas um jantar. Era uma forma de marcar o início de uma nova fase. A decoração era simples, mas acolhedora. Música ambiente suave, pratos alinhados, luz baixa. Minha casa estava em paz. E eu também. Às 19 horas pontualmente, meus pais chegaram. Tocaram a campainha com delicadeza, como se pedissem permissão para entrar, e de fato pediram. "Podemos?" perguntou meu pai, sorrindo. "Claro. A casa é de vocês, hoje como convidados." Entraram sorrindo, com um bolo nas mãos. Minha mãe logo se aproximou para me abraçar. "Obrigada por isso. De verdade." Aos poucos, os outros convidados chegaram. A atmosfera era diferente. Mais leve. Mais sincera. Não havia obrigação. Havia vontade de estar ali. Durante o jantar, conversamos sobre tudo: trabalho, memórias antigas, pequenos acontecimentos do dia a dia. Não houve tensões. Ninguém falou alto demais. Ninguém impôs nada. Era como se, depois da tempestade, tivéssemos descoberto como viver o sol juntos. Em certo momento, meu pai levantou a taça. Eu queria fazer um brinde. Não ao jantar, mas ao que esse jantar representa. Todos o olharam, atentos. A gente achou que sabia tudo. Que estávamos fazendo o certo. Mas esquecemos que nossos filhos crescem. E crescem com suas próprias vontades, seus próprios sonhos, seus próprios limites. E que isso não é um distanciamento, é evolução. Hoje, brindamos a maturidade do nosso filho, e a chance que ele nos deu de crescer junto com ele. Todos ergueram as taças. Eu, emocionado, apenas sorri. Senti que, naquele momento, eu era visto. Não como um menino. Não como um coadjuvante. Mas como alguém que fazia parte ativa da história da nossa família. Após o jantar, fomos para a sala. Minha mãe me ajudou a recolher os pratos, mas sempre perguntando antes: "Posso mexer nisso?" Ou "Você prefere fazer do seu jeito?" Eram perguntas simples, mas carregadas de significado. Respeito em cada palavra. Quando todos foram embora, me abraçaram novamente, com um carinho novo, mais maduro, mais livre. "A gente ainda vai errar, filho", disse minha mãe já na porta. "Mas agora vamos errar juntos. Com diálogo. Com humildade." Assenti, sentindo um calor no peito que só vem quando se sabe que se está sendo amado do jeito certo.
Fechei a porta depois que saíram. A casa estava em silêncio. Mas dessa vez, era um silêncio bom. Um silêncio de missão cumprida. Um silêncio de recomeço. Fui até a varanda, respirei o ar da noite e olhei para as estrelas. Pensei em quantas vezes engoli palavras por medo de magoar. Quantas vezes aceitei situações por costume. Mas hoje eu havia escolhido a mim mesmo. Sem afastar ninguém. Sem ser agressivo. Apenas me colocando no centro da minha própria vida. E, surpreendentemente, o mundo não desabou. Pelo contrário, se reorganizou de um jeito mais justo. E foi ali, naquela noite calma, com o coração leve e a alma em paz que eu entendi. Às vezes, é preciso dizer não para ensinar aos outros como amar nosso sim. FIM